Olá, bem-vindos a mais uma edição da ESEC TV, um espaço cultural produzido pela Escola Superior de Educação de Coimbra para a RTP2. Durante a próxima meia hora, acompanhem-nos nesta viagem pela memória da cidade, para celebrar os 60 anos do Círculo de Artes Plásticas, os 50 anos do GEFAC, Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra, e ainda há tempo para conhecermos o trabalho do artista visual Marco Moura. Action. Muitas vozes e muitas gerações têm construído o GEFAC, Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra, que ao longo dos anos tem desenvolvido um trabalho de recolha e divulgação da cultura popular portuguesa. Para celebrar os 50 anos, editaram um livro que conta a história deste grupo, uma história escrita a muitas mãos. O livro chama-se Bico Bico Chão e já vamos perceber porquê. Ora então, botem lá a música. O diabo! O diabo! Ai, São João adormeceu. Ai, debaixo da laranjeira. Ai, São João adormeceu lá. Ai, debaixo da laranjeira. As paredes têm ouvidos. Se quiserem ir à retrete, tem ali a casa de banho. O GEFAC é um momento de viragem até na minha vida e penso que na vida de muitas pessoas que por aqui passaram. Comecei pelo teatro, depois passei para as danças, depois varri a sala, depois fiz aquelas coisas todas típicas e pronto, acabei também depois numas funções mais na coordenação artística e assim foi. Andava no primeiro ano da faculdade, decidi ir ao ensaio da Tocata. Pensei que era só para ver, pensei que ia ficar lá um bocadinho a ver, não, começaram logo a chamar-me para cantar com eles e pronto, fiquei. Há em Coimbra uma raça de jovens com instintos sagrados e luminosos, com divinas bondades do coração, com uma inteligência serena e lúcida, com dedicações profundas, cheias de amor pelo povo e pela sua cultura, e de adoração pela etnografia, que se cultivam, que confraternizam e se divertem. Estes jovens são o GEFAC. O GEFAC, apesar das pessoas se calhar associarem frequentemente à questão do folclore e das danças tradicionais, há algum tempo que até esse universo está um bocado esbatido, porque há uns anos para cá introduzimos a dança contemporânea nos nossos espetáculos, mas além das danças que ensaiam todas as semanas, também temos ensaio de cantata e de tocata, temos ensaios de teatro, que também no início foi muito vocacionado para o teatro popular mirandês e que atualmente foge um bocadinho desse campo e está mais vocacionado até para as questões da comunidade e para outras vivências, apesar de manter a sua matriz popular. Era aluno de matemática, era aluno de matemática e eu assisti a uma iniciativa do GEFAC que eram as chamadas Jornadas de Cultura Popular. Iniciativa que o GEFAC continua a promover 2 em 2 anos. Eu estou convencido que se retirarmos a queima das fitas deve ser a iniciativa regular que se mantém em Coimbra há mais tempo. Porque o GEFAC vive neste mundo universitário que é Coimbra e portanto, tem uma relação muito próxima. Aqui neste edifício ao lado temos a secção de xadrez, mas aqui um bocadinho temos a Tuna, temos o CITAC, portanto, este caldo cultural que a associação representa não é só o GEFAC, mas o GEFAC também é feio. No meu caso particular era o GEFAC, mas vivemos todos muito neste caldo cultural que acho que nesse aspecto a minha vida faz pouco sentido sem esta
Porque é que se cantava uma determinada canção, porque é que se dançava uma determinada dança. A nossa ideia é trazer a cultura popular, mas de uma forma integrada e contemporânea. Vamos embora? Aí vai! Vai, quem vai! Tudo está! Tudo certinho! Vai lá! O livro começa antes do GEFAC. Começa com um grupo que era o grupo de danças regionais da Universidade de Coimbra, o GUDRE, e a partir daí começa a tecer-se esta grande história que terá dado um pouco origem posteriormente ao GEFAC. E o capítulo da história é contado de 10 em 10 anos. Começa ali, nessa altura em que se fala sobre ainda a ditadura, um espetáculo muito marcante, que houve uma ida a Castelo Branco em que uma antiga estava a distribuir comunicação à população durante o espetáculo, que o espetáculo foi interrompido, depois eles foram presos e prestaram depoimentos nessa altura. Esse é um espetáculo que marca muito ali o início e essa primeira geração de GEFACianos. E o GEFAC era um grupo com muito interesse nesse processo, porque se aproximava pela sua expressão, não é? Por aquilo que fazia, muito das comunidades. Os anos 80 foram um ano bons para digressões, foi os anos em que houve mais espetáculos, as pessoas saíram, foram à Rússia, foram à Alemanha, houve imensas digressões. Começam a surgir essas alterações em que há outros elementos que fazem com que o espetáculo se torne multidisciplinar. O livro é uma espécie de... são imagens curtas ou pequenas fotografias dessas vivências que passaram aqui. O GEFAC está na cabeça ou nos corpos de todas as pessoas que passaram por cá. O GEFAC cresceu para mim em dois sentidos. Fui conhecendo cada vez mais a história do grupo, percebendo a influência que foi tendo, tanto na partilha e na renovação do que é a cultura portuguesa. E depois tem a tal evolução pessoal da minha ligação com o grupo. De facto, é um sítio onde eu me sinto mesmo muito bem. Foi crescendo muito com todas as pessoas que aqui estão. Antes de ir para o GEFAC já tinha um bocadinho consciência de que de facto era um grupo muito antigo, com muita história, mas acho que não tinha consciência ainda do que era do GEFAC e a imensa história que tinha tanto em Coimbra como no país. Nenhum grupo existe sozinho e é nas relações que se estabelecem que nascem coisas maravilhosas, não é? O GEFAC, todos os espetáculos do GEFAC são produzidos pela prata da casa, ou seja, toda a montagem, toda a construção de palco era feito pelas pessoas do GEFAC. E toda essa, digamos, amadorismo misturado com um caos e com um espetáculo que se pretendia ter alguma qualidade. O que é engraçado nos aniversários do GEFAC mantém, é um bocado também como o espírito das repúblicas, mantém muita ligação com os seus antigos, os nossos fundadores, a maior parte deles ainda estão, infelizmente, ainda estão vivos, portanto é um grupo relativamente, apesar dos 50 anos, 52 anos, os nossos fundadores ainda estão vivos e de saúde. Esta ligação e este carinho intergeracional reflete um pouco essa vertente lamechas que o GEFAC tem. Bico Bico Chão é uma mnemónica para nós aprendermos a dançar.
todas as pessoas, ou quase todas as pessoas que fizeram parte do GEFAC sabem que para começarem a dançar fazem bico, chão, e por isso nós decidimos dar este nome ao livro, porque faz parte sim, e de uma memória coletiva que todos temos daqui do GEFAC. Inclusivamente a capa é o chão da sala é inspirado no chão da sala de ensaios. Agora uma conversa com Marco Moura. A sua paixão primeira é o desenho, mas tem desenvolvido trabalhos na área da pintura, ilustração, fotografia e banda desenhada. Foi no Lógia, o café do Museu Nacional de Machado Castro, que o encontramos para uma conversa sobre o seu caminho nas artes. Ando sempre com sketchbooks, agora vou só buscar aqui mais 2 ou 3 para mostrar. Eu ando sempre com sketchbooks, com livros de artista, cadernos de artista, como quiserem chamar. Aproveitar todos os tempos livres possíveis para estar a desenhar qualquer coisa. A beleza descartável tinha uma parte que era filosófica e uma parte que era social. Enaltecer a beleza real das mulheres, a beleza que ficava fora das passarelas, que ficava fora das revistas, até no próprio material em que é feito, que é o cartão, não é? Que é feito sobre cartão canelado, que uma vez usado é facilmente descartado. Dentre as várias exposições que fiz com a beleza descartável, destaco a Book Hop, uma exposição precisamente destes livros de artista. No meu caso, participei com um caderno onde registro não só o meu dia-a-dia como uma espécie de diário gráfico, mas também toda a gênese dos projetos novos que me vão surgindo. A primeira edição foi cá em Coimbra, no Centro de Artes Visuais, e teve tanto sucesso essa exposição a nível de visitas e etc., que passa depois para Macau, para a Casa Garden. Toda a gente, quando é pequeno, desenha, não é? Conto à minha mãe que, com 3 anos, fiz um desenho para lhe oferecer de um gato, de um bibelô que tinha lá em casa, que depois toda a gente ficou bastante admirado com o resultado do final, com a qualidade do desenho, pronto, que não era assim um desenho típico de um miúdo daquela idade. Eu nunca tive dúvidas do que é que eu queria e de alguma forma fui sempre seguindo esse caminho. A minha ideia era ser pintor. Depois de passar a fase do bombeiro e do astronauta, com todos os miúdos, acho que a pintura também esteve sempre lá. E então tinha essa guia mestra. Um autodidata, ainda mais aqui em Coimbra, cresce sozinho, não é? E cresce com uma série de déficits. A Arca vem primeiro, porque é o curso profissional, 96, 99. Depois na ESEC, em que entra em design multimédia, comunicação e design multimédia. É um curso que está a começar, no ano de 2001. A curiosidade levou-me a não fechar outros caminhos. Achei que poderia ter mais abrangência, mais sucesso, mais pedidos, não é? de trabalho, podia chegar mais ao público. Isto funciona como pequenas sociedades, não é? E para seres conhecido nesse pequeno grupo, tens que estar nessa área há algum tempo para que as pessoas te comecem a conhecer, não é? Para que já vejam um trajeto e te reconheçam e se lembrem que tu existes. E ao andares a saltar de área em área, não tens um trajeto longo em nenhum deles. Alguns nos anos 90, quando ainda estava na Arca, fiz um trabalho de ilustração que foi algo pioneiro, que era ilustração para um CD-ROM, e foi a porta de entrada para a ilustração. Depois há um concurso que eu ganho de banda desenhada, foi uma porta para um mundo que eu queria
que eu sonhava entrar desde muito pequeno. Eu imitava os desenhos da banda desenhada e muito cedo, para aí com 7 ou 8 anos, já tinha feito a minha primeira banda desenhada. A BD era o meu lado mais lúdico, mais aventureiro, mais as aventuras de Corto Maltese, as aventuras dos heróis da Marvel, que me faziam sonhar e viajar e apelavam ao lado mais narrativo. Dou por mim a suspirar por teus olhos verde-mar. A minha colaboração com os Mão Morta surge, eles queriam fazer um tour que não tinha disco, que ficava entre 2 discos. À conversa com o Adolfo, chegamos à fórmula do Pelux in Motion, pronto, dos tais ursinhos de peluche que representam o interior e o exterior, não é? Depois a segunda colaboração veio agora há pouco tempo, com a turnê comemorativa dos 25 anos do álbum Mutantes S21, um artista de cada tema, do alinhamento. Tenho um projeto que ainda está muito na gênese. Há uma proposta aqui com o Museu Machado de Castro de fazer a ilustração. Não é a ilustração científica, mas é algo que fique entre a ilustração científica e a ilustração de cariz histórico, mais com uma visão pessoal de elementos históricos da cidade de Coimbra. E agora estou a fazer 2 BDs. Uma banda desenhada para a Jaquempom, que é um jornal e editora já com alguma distribuição internacional, mas que é uma editora nacional, a abordar a questão ambiental. A outra é baseada numa história autobiográfica, mas em que depois leva uma pitadazinha de fantasia. O Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, CAPC, celebra 60 anos com exposições, conferências e uma cápsula do tempo, terminando com a Bienal Ano Zero. No Jardim da Sereia, o diretor Carlos Antunes fala-nos do passado, do presente, mas principalmente do futuro. Esta data em concreto dos 60 anos pareceu-me ser um momento fundamental para fazer uma reflexão sobre aquilo que é o Círculo, a importância do Círculo no panorama da arte contemporânea portuguesa e aquilo que o Círculo pode fazer no sentido de contribuir para a visibilidade da cidade no que toca à arte contemporânea. E nós preferimos fazer uma comemoração alargada, que de alguma forma coincide também com o período que me deem as 2 bienais. A Bienal de 2017 e a Bienal de 2019. Portanto, este período de silêncio entre 2 bienais é simultaneamente um período de reflexão sobre o Círculo. É uma história que não é uma história linear, é uma história feita, uma história com alguma dimensão até heroica, pelo menos no seu momento fundador. Começou por ser uma associação de jovens estudantes universitários que gostavam de ter em Coimbra um lugar para o ensino das artes, de uma forma estruturada, o que não existia. Isto em 1958, e a partir de 1970 há de facto uma alteração grande com a vinda para Coimbra do João Dicho,
que era professor nas Belas Artes do Porto e de Coimbra, que traz, por sua vez, o Ângelo de Sousa, que traz o Alberto Carneiro. E este momento do Alberto Carneiro, em Coimbra, vindo da St. Martin's School e professor das Belas Artes no Porto, é um momento transformador, que é um momento das vanguardas, e o Alberto vem completamente alinhado com essas boas práticas e faz uma transformação na arte contemporânea portuguesa, ou pelo menos naquilo que era o ensino da arte contemporânea em Portugal, e falo no Círculo de Artes Plásticas. É por isso que o Ernesto de Sousa, talvez o maior pensador da arte contemporânea em Portugal, dizia desta frase extraordinária que diz: a vanguarda está em Coimbra, a vanguarda está em ti. Há sempre uma dimensão de exaltação quando se comemoram datas redondas. E isso, para nós, não é uma coisa muito interessante. É muito mais interessante refletir sobre as fragilidades e refletir sobre o que pode a arte contribuir para uma ruptura daquilo que é dado. É esse o papel da arte, não é? De alguma forma, pôr em causa aquilo que nós tomamos como verdade. E o que os alunos fizeram foi fazer uma exposição que se chama, precisamente, de uma forma provocadora, Mensagem às Próximas Gerações. Essa foi a primeira exposição. Fizemos mais tarde uma exposição de um artista de Coimbra, António Barros. António Barros é uma figura charneira da história do Círculo de Artes Plásticas. A exposição no dia seguinte está o agora, que tem exatamente o mesmo sentido, não é? É muito mais interessante aquilo que nós teremos que vir a fazer do que aquilo que já fizemos. É uma exposição com curadoria de 2 artistas, o Nuno Sousa Vieira e a Cristina Mateus, que fazem exatamente o mesmo, não fazem nenhuma exaltação da história do Círculo e convocam não tanto pessoas ligadas à história do Círculo, mas fazem exatamente o oposto. Vão buscar cerca de 16 jovens artistas, jovens mesmo, jovens, alguns ainda estudantes, que não tinham nenhuma relação com o Círculo de Artes Plásticas, não podiam ter, não é? Ainda estão a acabar os seus estudos, mas confrontá-los com esta história do Círculo de Artes Plásticas, confrontá-los com estes objetos e, a partir desse legado e da responsabilidade dessa história, do conhecimento dessa história, diria, fazerem propostas para este aniversário. Teremos também um congresso, esse sim, com uma dimensão mais historiográfica, mais de reflexão, coordenado pela Catarina Rosendo, que é uma notável historiadora, enfim, ligada também a este período das vanguardas em Portugal. Há um outro projeto, esse que nos parece também muito, muito interessante e tem exatamente que ver sempre com esta ideia de futuro. É um projeto que nos está a envolver bastante, é uma arca do tempo, é uma cápsula do tempo, que na verdade nós vamos convocar 61 artistas. 61 artistas para proporem um objeto, uma mensagem, o que eles quiserem, que será depositado numa cápsula do tempo e que será enterrado algures neste lugar para ser desenterrado daqui a 61 anos. Esta é a peça simbolicamente mais comovente e acabaremos tudo isto com a última Bienal, que necessariamente nos parece muito importante estar ligada e diria colada à história que vamos fazendo do Círculo de Artes Plásticas e que encerra as comemorações, que na verdade duram 2 anos. Obrigada pela vossa companhia. Marcamos encontro já no próximo programa. Até lá, podem acompanhar o nosso trabalho online.